Pedro Frazão é de novo o cabeça de lista do Chega pelo Círculo Cultural de Santarém, atual deputado por Santarém, de 48 anos. É também veterinário e professor de veterinário. Sim. Não, sou docente de Biologia. Biologia. Vice-presidente nacional do Chega e vereador na Câmara de Santarém e pai de uma família numerosa. Exatamente. Uma breve apresentação. Muito bem. E eu começava por lhe perguntar o que é que o leva a aceitar ser novo candidato do Chega por Santarém. Sim, muito bem. Agradeço-lhe muito a apresentação que fez. Cumprimento também todos os que nos seguem no site e pelos meios digitais. O que me levou a aceitar novamente este desafio é, de facto, um desejo de mudança para Portugal, que no fundo foi isso que me trouxe à política. Como disse muito bem, eu tenho 48 anos, até aos 46 anos nunca tive nenhum cargo político, nem tive nada a ver com a política, nem sequer nenhum cargo de dirigente em nenhum partido. Mas, de facto, chegou uma altura da vida em que, tendo uma família já formada, como disse, e que muito prezo e que é a minha base de sustento, tendo uma profissão e tendo, no fundo, uma série de metas que eu queria para mim na vida e que acabei por atingir, senti que tinha chegado a uma altura da minha vida em que precisava de contribuir para o nosso país, para a nossa nação, para a nossa sociedade e, portanto, aceitei o desafio de me juntar ao Partido Chega, de me juntar ao professor Dr. André Ventura para podermos trazer uma melhoria e mais prosperidade para o nosso país. Houve-se críticas, até um cronista do Mais Ribatejo no outro dia fazia uma análise dos candidatos do Distrito de Santarém, que eram quase todos paraquedistas, ou seja, não eram naturais aqui de Santarém. O Álvaro Beleza, do PS, que estava indicado para ser o cabeça de lista por Vila Real, recusou por não ser mais um paraquedista. Exato. E o que eu lhe perguntava é como é que responde a esta questão dos paraquedistas, dos políticos paraquedistas. Sente-se um paraquedista em Santarém? Não me sinto todo um paraquedista por vários motivos. Primeiro, mesmo se sentisse um paraquedista, isso para mim era um elogio, porque para mim os paraquedistas são homens muito valorosos, talvez dos mais corajosos dentro das nossas forças militares e, portanto, para mim, chamar-me paraquedista seria sempre um elogio e não uma ofensa política, digamos assim. Depois, as minhas raízes estão aqui no distrito. O meu pai nasceu no antigo hospital de Alcanena. Toda a minha família do lado paterno é aqui do Ribatejo. O meu avô era de uma pequena aldeia ali de Alcanena, de Monsanto. A minha avó nasceu no Malhô, filha de uma professora primária também do Malhô. E, portanto, eu sempre passei férias aqui no distrito. Nunca habitei aqui no distrito, mas sempre tive, durante toda a minha vida, bastante contacto com o distrito. Os meus avós tinham uma casa ali em Alcanena e, portanto, tenho muitas raízes aqui no distrito. De facto, essas acusações políticas de que vimos para aqui fazer política, pode ser uma acusação política, mas também pode ser uma mais-valia, porque, repare, sem falsas humildades, eu sou vice-presidente da Direção Nacional do Chega, eu tenho uma notoriedade nacional de bastante monta, diria eu. Eu faço política já em Santarém desde 2021, porque me candidatei primeiramente ao lugar da vereação na Câmara Municipal de Santarém, capital do distrito, e fui eleito, consegui ser eleito numa eleição contra todas as sondagens. Aliás, um órgão de comunicação social regional tinha-me dado nessa altura pouco mais de 2% nas sondagens e acabei por ser eleito vereador com praticamente 8% dos votos do município de Santarém e, portanto, a partir daí, de facto, a minha ligação ao município e ao distrito aprofundou-se bastante, fui-me inteirando daquilo que são as necessidades do município e também do distrito e, portanto, foi natural que depois, em 2022, quando foi necessário encontrar um cabeça de lista para as legislativas de 2022, eu fosse esse candidato natural. Eu também sou médico veterinário, como disse muito bem, portanto, tenho uma forte ligação académica ao mundo rural, à agricultura, à pecuária. Nós somos a capital da agricultura. Somos um distrito fortemente agrícola na parte sul do distrito e fortemente florestal na parte norte, não despreciando, obviamente, a economia industrial e a economia dos serviços, mas, de facto, eu penso que a minha personalidade política e a minha formação académica encaixam que nem uma luva no distrito de Santarém. Falando com as pessoas na rua, poucas são as que sabem os nomes dos 9 deputados
elegemos aqui no Distrito de Santarém. Isto deve-se também, em parte, à relação que os deputados acabam por ter com os eleitores. Sente que tem mantido essa relação com o eleitorado aqui do Distrito? Sim. Tem acompanhado o suficiente? Tem dado resposta do seu trabalho às pessoas aqui do Distrito? Isso que diz é muito interessante e não tem só a ver com o trabalho dos deputados, mas tem a ver com a relação que o português comum tem com a política. O português comum, penso que está bastante aliado da política. Prova disso são os enormes níveis de abstenção, que são um verdadeiro cancro na participação cívica nacional. Nós temos mais de 40% das pessoas que não votam em Portugal e, portanto, isso tem a ver com a própria cultura política da população, a cultura política dos portugueses e o desânimo que os portugueses sentem em relação aos políticos. E, de facto, é verdade, nós temos tentado combater isso. O Partido Chega é um partido que tenta muito combater esse alheamento, que tenta acordar Portugal, é uma das nossas parangonas políticas, por assim dizer. Nós queremos acordar Portugal, queremos que os portugueses acordem e que, de facto, se apercebam daquilo que está a passar no país há várias décadas e que não tem sido benéfico para as populações. As populações, em vez de se retraírem e dizerem eu não vou ligar a isto, não vou ligar à política, os políticos são todos iguais, não interessa se é o Pedro, se é a Alexandra, se é o Eduardo, o que interessa é que eles são todos iguais e, portanto, eu nem sequer vou votar, não quero saber. Não, nós temos que saber o que é que estamos a fazer no país, o nosso voto importa. Se nós não votamos, estamos a deixar que os outros decidam por nós e, portanto, é preciso que, de facto, exista da parte dos políticos uma vontade em mostrar, em comunicar, em trazer para si próprios e para as suas ideias aqueles que nos estão a ouvir, os portugueses que votam, mas também é necessário uma autorresponsabilidade dos próprios portugueses, dos eleitores, de se interessarem, de se informarem e de procurarem o que é que cada partido e cada político defende para poderem votar em consciência. Portanto, eu acho que é aqui um encontro de vontades que tem que existir e que tem que ter por base uma forte educação cívica dos nossos jovens e também dos nossos adultos e mais idosos. Já tem, como falou ainda há pouco, já tem um maior conhecimento do Distrito, como vereador na Câmara de Santarém, como deputado. Ao fim deste tempo, o Chega deve ter algum programa eleitoral com que se apresenta a estas eleições e eu perguntava-lhe quais são as grandes linhas das vossas propostas aqui para o Distrito de Santarém. Bom, nós não só temos já um programa eleitoral que foi apresentado este sábado passado, como ao longo desta legislatura, nestes 2 anos de legislatura, temos apresentado muitas medidas para o Distrito, nomeadamente nas discussões do Orçamento de Estado, em que eu próprio tenho ido às várias comissões defender as propostas para o Distrito, mas também em iniciativas legislativas. Neste programa eleitoral, para as legislativas 2024, eu fui relator do programa para o mundo rural, para a agricultura e para as pescas, e fui também parte integrante naquele que é o programa para a saúde. Portanto, digamos assim que são 2 áreas muito importantes também aqui no nosso distrito, mas também, obviamente, temos medidas na economia, medidas nos transportes e também medidas na fiscalidade, que são medidas um bocadinho mais transnacionais, não é? Para todo o país. Eu gostava de destacar aqui realmente algumas ideias, se me der a oportunidade para isso. A primeira, eu vou começar pelo mundo rural, porque somos, de facto, a capital da agricultura e temos um distrito que é atravessado por um dos rios principais de Portugal, o nosso Rio Tejo, que tem problemas de recursos hídricos, alternamos entre cheias e secas e, portanto, o Chega defende, não só para o Distrito, mas para todo o país, aquilo que é a Rede Nacional da Água. A Rede Nacional da Água é um projeto maior, onde englobamos o projeto Tejo, que também temos vindo já a defender há bastantes anos. O projeto Tejo e a Rede Nacional da Água foram já alvo de iniciativas legislativas do Partido Chega e que foram chumbadas pelo Partido Socialista. E essa Rede Nacional da Água iria permitir que, tanto no Ribatejo como no Oeste, como em Porto Alegre e no sul de Portugal, tanto o Alentejo e o Algarve, pudessem lidar de uma forma
precavida contra as secas que vamos estando a passar. Hoje em dia toda a gente fala da autoestrada da água, mas nós estamos a falar da Rede Nacional da Água já há 2 anos. Essa Rede Nacional consiste em transvases, em grandes canais de transporte. Não são grandes canais, repare que existe essa ideia que são grandes canais, não são grandes canais, são canais de água entre os principais rios de Portugal, portanto, entre o Douro e o Guadiana, entre o Douro e o Mondego e o Tejo e o Guadiana, e depois uma recaptação de água no sul, no Pomarão, para o Algarve. O projeto tem menos de 300 quilómetros de canais, o que é, no seu todo, uma quilometragem inferior aos canais que atualmente estão construídos no Alqueva. Portanto, não é um projeto faraónico, é um projeto absolutamente executável. Podem existir candidaturas a fundos da União Europeia para executar este projeto e nós defendemos já há bastante tempo que isto possa ser possível para Portugal. Na área da agricultura temos também várias medidas, mas gostava de destacar esta que é talvez a mais icónica. Tejo, provavelmente. O projeto Tejo está englobado nesta Rede Nacional da Água. Portanto, a Rede Nacional da Água engloba-se em várias zonas do país, não é? Portanto, é um projeto de norte a sul. O projeto Tejo é aquele que é para captar a água do Tejo aqui na região. Principalmente para não deixar que a água vá para o mar quando nós precisamos dela e para não deixar que a água do mar entre pelo Tejo acima, trazendo a cunha salina e prejudicando, entanto, a nossa agricultura, que é absolutamente a riqueza aqui da nossa lesíria do Tejo. Depois, na área da saúde, gostava de destacar também que o Partido Chega tem um grande plano em 2 fases para recuperar aquilo que é o SNS e o acesso de excelência à saúde em Portugal. Uma primeira fase em que iríamos conseguir dar direto acesso às pessoas daquilo que é mais básico, portanto, os médicos de família, as consultas de especialidade, os exames de diagnóstico e as cirurgias que estão em espera, através de convénios com aqueles setores que têm capacidade instalada e que ainda não estão a ser utilizados. Portanto, o setor privado e o setor social. Esta seria uma primeira fase para garantir um acesso direto, porque depois o que é necessário é uma segunda fase em que exista uma reformulação, uma reforma total do SNS, transformando o SNS num verdadeiro sistema de saúde, portanto, um sistema nacional de saúde com os 3 pilares, o social, o privado e o público, em funcionamento complementar para que cada pessoa, cada utente, possa ter um acesso independentemente de qual seja o seu prestador de serviço. Isto consegue-se através de parcerias público-privadas, através da concessão de determinados serviços de saúde, mas obviamente seria para uma segunda fase, para uma fase mais tarde na legislatura. Isso implicaria um investimento maior? É que já tivemos parcerias público-privadas. Sim. E os problemas não se resolveram. E durante a pandemia o setor público assegurou sozinho o combate à pandemia. Isso porque não é verdade, não assegurou sozinho. Os privados não tiveram capacidade nem acompanharam. Não é verdade. A doutora Marta Temido, quando mandou vir, ou quando aceitou o envio de médicos alemães para Portugal, esses médicos alemães foram para um hospital privado por indicação do Ministério da Saúde. E a doutora Marta Temido também teve que se socorrer de prestadores privados, nomeadamente quando houve a crise do oxigénio, para poder suprir essa crise do oxigénio, e teve também de se suprir de muitas parcerias com os hospitais privados para conseguir em sistema, e eu aí concordo com essa solução que a doutora Marta Temido encontrou à altura, para poder fazer chegar essa saúde aos portugueses. Mas, de facto, aqui o que nós temos em necessidade é de dar aos portugueses aquilo que eles precisam, que é a saúde, nomeadamente nas parcerias público-privadas. Referiu, e muito bem, que antes da pandemia existiam parcerias público-privadas, mas também existiu um relatório do Tribunal de Contas onde indicava que essas parcerias público-privadas, nomeadamente referindo-se a Cascais, a Vila Franca de Xira, a Braga
e Loures tinham poupado ao Estado cerca de 200 milhões de euros com ótimos indicadores de produção e ótimos indicadores de satisfação e qualidade em saúde. Ora, este governo socialista reverteu essas PPPs, trouxe esses hospitais para a esfera das EPS, portanto, das empresas públicas do Estado, e o que é que nós vemos hoje em dia? Vemos que há maior despesismo na saúde, porque o Orçamento Geral do Estado tem cada vez mais milhões de euros na saúde, os indicadores de produção estão piores do que estavam e a qualidade do serviço tem-se degradado com o maior número de reclamações dos utentes. Portanto, não está provado, antes pelo contrário, que as PPPs não beneficiem o sistema de saúde. As PPPs beneficiam o sistema de saúde e os utentes são os primeiros a querer que elas voltem. Mas alguém tem de pagar. E enquanto que no Serviço Nacional de Saúde não visa o lucro, os privados visam o lucro. Mas repare, alguém vai ter de pagar esse lucro. Mas repare que o Tribunal de Contas emitiu um relatório em 2021 dizendo que as parcerias público-privadas tinham causado uma poupança ao Estado de 200 milhões de euros. Portanto, o que se prova aqui, e foi o Tribunal de Contas que disse, não é o Partido Chega, é que as parcerias público-privadas na esfera dos hospitais, não estamos a falar nas autoestradas, que isso é outra realidade, mas na esfera da saúde, nos hospitais, davam melhores índices de produção, tinham maior qualidade, as populações estavam mais satisfeitas e pouparam 200 milhões de euros ao Estado. Portanto, ficou provado que, de facto, as parcerias público-privadas na saúde funcionam. Outras áreas, aqui no Distrito, estava a falar das autoestradas, tem-se falado agora, o PS defende o fim da abolição das portagens no interior do país, por exemplo. E há outros países... O Chega já tinha o Chega, o PSD e o PCP, portanto, estes três partidos com a representação parlamentar, nesta legislatura, propuseram iniciativas legislativas que visavam exatamente, o PSD visava a redução, o PCP e o Chega visavam a abolição das portagens. Nessa altura, o então ministro Pedro Nuno Santos, que era o ministro que tutelava esta pasta, fez saber que não era possível orçamentalmente estar com esse objetivo. E o PS chumbou estas propostas do PSD, do Chega e do PCP. É extraordinário que agora, em campanha eleitoral, e tão pouco tempo depois, o mesmo ministro Pedro Nuno Santos venha dizer que, afinal, isso é possível e que agora é que vai mesmo fazer. Portanto, ninguém acredita nestas promessas. Aliás, também nos lembramos de António Costa a prometer que iria também reduzir muitíssimo ou iria até mesmo abolir as portagens na Via do Infante no Algarve, o que nunca chegou a acontecer. Portanto, estas promessas são, de facto, promessas vãs e que, a meu ver, são promessas para enganar os eleitores mais incautos. Nos transportes, o Chega tem um programa também bastante forte. Queremos tirar parte aqui no distrito da nossa confluência rodoviária, da nossa confluência ferroviária e acreditamos que isso é uma das principais vantagens para que o novo aeroporto internacional que está a ser planeado para o nosso país, que possa vir para Santarém. Aqui devo ressalvar que não é algo que esteja defendido no nosso programa eleitoral, nós temos que avaliar, porque não temos ainda todo o dossiê connosco. Mas do meu ponto de vista... Seja em Alcochete ou a Benavente, para ser mais rigoroso, mas costuma-se dizer, falar está em dentro do Distrito de Santarém, mas está em Benavente, está no Distrito de Santarém, porque é o Concelho de Santarém. Seja em Santarém, o aeroporto a ser construído, não é? Sim, muitas pessoas não acreditam já, exatamente. Ele ficará no Distrito de Santarém, não é? Sim, mas do meu ponto de vista eu penso que seria mais defensável que, tirando parte da confluência já das infraestruturas construídas, que são as autoestradas e a linha férrea, que possa haver uma forte possibilidade no Distrito de Santarém. Não está no vosso programa, mas estão com essa não está no nosso programa, mas eu enquanto deputado de Santarém, defendo essa ideia. Tem acompanhado estas e... apresentações que tem havido? Sim, tenho acompanhado. A Comissão Técnica Independente. Há aqui muitas dúvidas ainda, não é? Isto dependerá... Há sempre uma decisão política que será... A minha primeira dúvida é sobre a verdadeira independência da Comissão Técnica Independente. Todos nós vimos várias notícias lamentáveis sobre
a contratação por ajustes diretos de estudos para essa comissão técnica independente e que quem produziu esses estudos por de dezenas de milhares de euros foram pessoas bastante próximas de algumas posições oficiais de Alcochete, umas do Alcochete, outras do Montijo. A própria coordenadora da Comissão Técnica Independente, há uns anos atrás, era uma defensora acérrima de uma das soluções. Depois vimos que o estudo das acessibilidades também pode ser posto em causa porque, de facto, não entra em linha de conta com muitas das infraestruturas já construídas aqui no distrito de Santarém. Portanto, tudo isso nos faz, talvez, pôr um bocadinho em perspectiva dessas conclusões, mas, embora ainda estejamos no período de consulta pública... Também disseram que eles estão a fazer uma avaliação dos fatores críticos de decisão, estratégicos de decisão, e que depois competirá ao Governo valorizar uns em função dos outros. Será sempre uma decisão política. Obviamente, por isso é que temos que deixar bem claro o que é que cada partido político defende, não é defender uma coisa num dia e defender outra, e colocar isso na tónica destas eleições legislativas para que os portugueses saibam votar em consciência do que se irá passar. O Chega defende que haja mais uma comissão para avaliar os estudos já feitos pelas comissões todas ao longo... Se há coisa que o Chega combate são grupos de trabalho, comissões técnicas independentes ou quaisquer outras démarches para gastar dinheiro dos contribuintes, produzir mais estudos em cima de estudos em cima de estudos. Acho que chegou à altura de pragmaticamente decidir com aquilo que está em cima da mesa, e já foram produzidas muitos quilos de papel e de relatórios sobre este assunto nos últimos 50 anos. Estamos há 50 anos à espera deste novo aeroporto internacional. Portanto, eu penso que chegou a hora de decidir e iremos decidir nesse objetivo. Ainda há pouco falou em promessas não concretizáveis. O Chega tem sido muito criticado por ter prometido também mundos e fundos, nomeadamente aquela questão das reformas mínimas serem todas ao nível do salário mínimo. Exatamente. O que, a concretizar-se, provocaria uma derrocada do sistema da Segurança Social. Primeiro, as pessoas que estão a descontar atualmente sentiriam que não valia a pena descontar porque iriam receber sempre o salário mínimo. E isso desincentivaria quem está, pessoas que recebem o salário mínimo e que estão a fazer descontos, é um sacrifício que fazem para terem uma reforma mais tarde. Se as pessoas estão a trabalhar... Se os que não têm uma reforma mínima é porque nunca fizeram esses descontos. Há essa questão de uma justiça para quem, de facto... contribui. Eu estou a perceber o que está a dizer, mas repara uma coisa, se quem está a trabalhar e não contribui é porque está, de alguma forma, a prevaricar. Nesse aspecto, o Estado tem que ter os mecanismos de fiscalização eficientes, eficazes e suficientes para que isso não aconteça. Não vamos estar a prejudicar os pensionistas porque o Estado não consegue fiscalizar aqueles que estão a trabalhar hoje. Depois, parece-nos uma medida de absoluta justiça que os mais velhos tenham uma vida condigna e minimamente com um suporte financeiro. Portanto, é inadmissível que em Portugal, no século XXI, em 2024, existam pensionistas a ganhar 300 euros ou 400 euros de pensão. Mas esses são os que não tiveram uma vida contributiva. Repare, é verdade, não tiveram uma vida contributiva, mas não tiveram uma vida contributiva porquê? Porque não trabalharam. Porque não fizeram descontos. Repare, eu não sei se lembra do Portugal do século XX, mas eu lembro-me bem do Portugal do século XX, porque vinha aqui ao interior, não sei se Santarém é interior, penso que não é correto, vinha aqui a Santarém e ia também ao Douro, porque a família da minha mãe é de lá de cima do Douro. E eu lembro-me bem de demorar várias horas para chegar a vários territórios do país. Lembro-me de aldeias que não tinham sequer uma agência da Caixa Geral de Depósitos, que não tinham um balcão da Segurança Social, nem tinham nenhuma forma de uma pessoa analfabeta, que era uma triste realidade no século XX, se poder dirigir a um balcão da Segurança Social ou do Estado de Previdência para poder acautelar a sua reforma. Também me lembro de pescadores e de agricultores que tinham uma pesca e uma agricultura de subsistência
que muitas vezes eram pessoas que não tinham estudos e que, portanto, não descontaram propriamente com um dolo ou com uma vontade maléfica de prevaricar ou de não contribuir para o Estado Social, simplesmente não contribuíram devido à realidade socioeconómica do país. E nós devemos agora, essas pessoas que têm 70, 80, 90 anos, estar a subjugá-las a uma reforma de 300 ou de 400 euros ou de 200 e poucos euros só porque elas não contribuíram, ainda por cima apontar-lhes o dedo e dizer você trabalhou toda a vida como pescador e como agricultor, mas agora não recebe mais porque não contribuiu. Não, desculpe, mas eu não concordo com isso, acho que isso é absolutamente injusto. Como é que vai separar o trigo do joio? Como é que vai, não há trigo separar nem as pessoas joio. que trabalharam não há e que estavam fora joio. do sistema Desculpe, e aquelas que não trabalharam ou que trabalharam e que fugiram às contribuições porque preferiram meter o dinheiro ao bolso? Olha, eu tenho uma matriz cristã e não há trigo nem há joio. Há portugueses e há idosos e, portanto, uma pessoa que tem 70, 80 ou 90 anos e que vive sozinha e que tem 200, 300 ou 400 euros para viver por mês e que tem que escolher entre medicamentos ou entre comida, para mim não é trigo nem joio. É um idoso do qual a nação tem que cuidar. É um português que trabalhou a sua vida, independentemente do que tenha feito há 20 ou há 30 anos atrás, mas é uma pessoa para quem a nação tem uma responsabilidade. E para o Partido Chega, essa responsabilidade é equiparar a pensão mínima com o ordenado mínimo. Acho que isto é da mais elementar justiça e qualquer país civilizado do mundo percebe, qualquer pessoa num país civilizado do mundo percebe que isto é justo. Quanto é que isto custa? Custa entre 5 mil e 7 mil milhões de euros por ano. Nós temos essas contas feitas. Este valor, repare, não é um valor absolutamente inqualificável. É um valor que representa talvez 5 ou 4% do Orçamento Geral do Estado. Portanto, é um valor perfeitamente enquadrável, é um valor perfeitamente atendível e é um valor que é uma gota d'água no nosso Orçamento Geral do Estado, mas que vai trazer muita dignidade à vida dos nossos idosos. E, portanto, nós fazemos ponto de honra desta medida, que é, de facto, equiparar as reformas mínimas com o salário mínimo nacional. Isso marca uma viragem na linha política do Chega, que se manifestou e até violentamente contra os subsidiodependentes. As pessoas não estamos que viviam, a falar de subsídios, estamos a falar de famílias com pensões. Crianças. A maior parte dos beneficiários do rendimento social de inserção são crianças. Não. E essas recebem também os 200 e tal euros de rendimento social. Desculpe, está a fazer uma enorme confusão. As famílias que viviam na miséria e com esse RSI passaram a ter alguma dignidade. E o Chega foi contra, porque eram pessoas que não trabalhavam. Já percebi a sua pergunta, se me deixar responder. Eu acho que está a fazer uma enorme confusão, não sei se é voluntariamente ou se está mesmo confundido, mas de facto está a misturar pessoas de 70, 80 e 90 anos com pessoas em idade ativa e que estão capazes para trabalhar. Não, crianças que estão dependentes... As crianças são os maiores beneficiários do RSI. Se me deixar responder, eu deixei formular a sua pergunta com todo o direito. Agora, se me deixar responder, eu poderei também responder. Está a confundir idosos com famílias, com adultos em idade ativa. Porque o RSI é dado a crianças, mas que estão sobre a tutela parental de alguém. Portanto, é esse alguém que recebe na sua conta o RSI que correspondente, obviamente, ao seu agregado familiar. E nós não somos contra... Condicionado a que as crianças sejam bem tratadas, alimentadas, vão à escola. São condições sem as quais não recebem o RSI. Se não me deixa responder, eu acho que pelo menos depois. Muito obrigado. E, portanto, essas pessoas que estão na tutela da sua família e do seu agregado familiar recebem de acordo com as crianças, o número de crianças que têm e muito bem, porque eu sou pai de uma família numerosa e, portanto, sei bem que uma família numerosa tem um orçamento que em nada pode comparar com quem tem só 1 ou 2 filhos. Mas, se o subsídio deve ser dado a pessoas que ou estão doentes, ou estão em situação de desemprego justificável, ou se estão em situação de exclusão social, esses subsídios, nós não queremos tirar esses subsídios. Há subsídios que são atendíveis e devem ser dados. Existe uma obrigatoriedade do Estado em atender a essas pessoas. Mas também sabe muito bem que há pessoas que têm uma ótima capacidade de trabalho, que são pessoas que estão disponíveis para trabalhar, mas que simplesmente recusam certos tipos de trabalho porque pensam que esse trabalho não é para eles.
Prova disso é, por exemplo, nos Açores, ainda ontem, não sei se têm acompanhado a atualidade política da região autónoma dos Açores, mas ainda ontem portanto, Luís Bolieiro, presidente da região autónoma dos Açores, com o qual o Chega fez um apoio parlamentar, veio demonstrar que tinham conseguido reduzir o RSI em 43%, demonstrando isso como uma enorme bandeira de eficácia na região autónoma dos Açores. E não foi o Chega que estava no governo, foi o PSD, o CDS e o PPM. Portanto, são esses 3 partidos que estão no governo nos Açores. Simplesmente o Chega, para dar o seu apoio parlamentar, à data, fez esta exigência. E, espante-se, conseguiram reduzir os RSIs em 43%. Tirar os RSIs a pessoas que não precisavam? Não. Foram fazer uma fiscalização das famílias que estavam a receber o RSI e foram apurar quais é que deviam continuar a receber e quais é que não deviam continuar a receber. E, portanto, conseguiu-se essa eficiência do Estado. Portanto, essa confusão que faz entre o RSI e as pensões não eu não fiz confusão. certa. Eu estou a dizer é que dentro dessa linha do apoio social em relação aos idosos havia uma diferença em relação às crianças do RSI. Aparentemente seria uma mudança no pensamento do Chega. Não vejo onde está a incongruência. Acho que é totalmente congruente. Não estou a perceber o seu ponto, mas talvez seja incapacidade minha. Fui eu que não me soube explicar, de certeza. Falou dos Açores, onde o Chega está com um acordo com o PSD e com os outros partidos. É também essa a perspectiva aqui para estas eleições, não é? Que o Chega consiga ter um peso suficiente para que o PSD, se não tiver maioria absoluta, tenha de recorrer ao Chega para formar um governo numa maioria de direita. E está confiante que isso vai acontecer? Nos Açores, o Chega deu apoio parlamentar à coligação do PSD, do CDS e do PPM, com determinadas exigências na área principalmente da habitação, da saúde e da segurança social. Ao longo de 2 anos desse governo regional, houve coisas que foram sendo feitas, como é o caso dos RSIs, que eu acabei de explanar na resposta anterior. Houve outras que não foram executadas, nomeadamente as da saúde, as nossas exigências na saúde e as nossas exigências na habitação, e foi por isso que nos abstivemos, que o Partido Chega se absteve na região autónoma dos Açores no último Orçamento de Estado e levou também à queda do governo regional e agora a novas eleições. O Dr. Bolieiro, agora, ainda ontem, nos Açores, fez declarações onde foi muito claro, dizendo que quem decide é o povo. O povo é que é soberano, não são os políticos. E, portanto, eu penso que quando se analisa a conformação e o resultado das eleições, tem que se dar o devido respeito àquilo que são os resultados dos portugueses. Eu acredito que nos Açores os açorianos vão dar uma forte votação ao Chega e, portanto, será novamente essencial o Chega na conformação do novo desenho político do governo dos Açores e acredito também que isso acontecerá no continente, sim, para ser muito frontal à sua pergunta. Repare que todas as sondagens nos dão acima dos 15%, as mais benévolas para o Chega já chegam aos 20% e, portanto, seria incompreensível para qualquer português que acredite na democracia que um partido com 20% de representação parlamentar, o que corresponde a mais de 50 mandatos de deputados de nação, não tivesse uma presença no governo. Relembro também que, por exemplo, em 2011, quando o CDS teve 11% nas legislativas, em 2011, houve um acordo do governo e o CDS garantiu a presença de um vice-primeiro-ministro, que foi na altura o Dr. Paulo Portas, e mais 4 ministérios. E, portanto, se nessa altura houve esta leitura dos resultados eleitorais, ninguém compreenderia, nem o próprio Sr. Presidente da República, que já o disse publicamente também, compreenderia que fosse de forma diferente agora em 2024. Portanto, acredito sim que o Chega vai ser essencial no novo governo de Portugal. Isso não é um pensamento desejoso da minha parte, é uma leitura analítica e responsável das sondagens que vão sendo publicadas e é a vontade dos portugueses que vai ser expressa.
Há muito receio que o Chega aumente a votação e que chegue ao governo. E tem a ver com os receios da xenofobia, do racismo, de alguma simpatia com totalitarismos à direita. Onde é que isso Basta olhar para as redes sociais do Chega para notar que existem notórias mensagens que têm a ver com o racismo. Agora, por exemplo, com esta questão da população indiana, paquistanesa no Martim Muniz, vai haver uma manifestação anti-islâmica. Mas essa manifestação não é do Chega. O Chega apoia. O Chega apoia, não sei em que medida. Eu penso que está a misturar as redes sociais de algumas pessoas que se dizem apoiantes do Chega e as redes sociais do Chega. Um jornalista em bom rigor jornalístico, quando fala quando fala em redes do Chega, de pessoas do Chega, para concretizar, por exemplo, ainda hoje vi uma publicação sua de manhã que atribuía uma violação de uma criança de 11 anos à ideologia de género. Não, isso já é outro assunto, não estamos a falar do racismo. Rui Sousa, Rui Paulo Sousa, que é cá de Santarém, que eu conheço, tornou-se viral com uma filmagem que fez no Terreiro do Paço, porque havia muitos indianos a comemorar a passagem de ano. Bom, vamos ver uma coisa. Em termos depreciativos, racistas. Vamos tentar desmontar. Não, ele não utilizou termos depreciativos e racistas, tanto que a publicação não foi cancelada, nem houve nenhum tipo de dano feito pela própria rede social, porque, como sabe, hoje em dia as próprias redes sociais são muito exigentes no tipo de palavras que se podem ou não se podem usar e até acabam por banir algumas pessoas das redes sociais quando têm determinado tipo de discurso. Eu repudio totalmente essa acusação que faz de que o Chega é racista, ou que faz não, mas que reporta de que o Chega é alegadamente racista ou o Chega é alegadamente xenófobo. Eu convido todos a lerem a matriz política do Chega. O Chega é um partido humanista, é um partido personalista e é um partido que defende a vida humana desde a concepção até à morte natural de qualquer ser humano. E, portanto, não temos aqui nenhuma intencionalidade racista ou xenófoba. Portanto, isso está totalmente desmontado, basta ir ler a nossa matriz política. Diferente é querer que o país tenha uma imigração regulada. Mas quando está a falar de imigração, está a falar de pessoas que vêm de fora do país para o nosso país. E acha que não está regulada? Não, está totalmente desregulada. Repare, na última década e meia foram criados administrativamente 1 milhão de portugueses. A própria União Europeia já admoestrou o país por estar a fazer uma admissão irregular de imigrantes vindos da CPLP sem cumprir as regras do espaço Schengen, porque nós legislamos em Portugal uma excepcionalidade ao espaço Schengen, deixando que essas pessoas viessem de países anteriormente portugueses. Muitos deles já cá estavam, eram ilegais. Bem, de facto, mas o que é facto é que na última década e meia... Tinha de dar uma solução àquelas pessoas. Trabalham cá. Bem, a solução pode ser a deportação, porque quando os imigrantes são ilegais podem ser deportados. Eu fui imigrante nos Estados Unidos e quando fui para os Estados Unidos tratei dos meus papéis e fiz tudo legalmente. E sabia que se fosse para os Estados Unidos de forma irregular e ilegal, corria o risco de ser deportado. Portanto, todos os países prósperos, civilizados e do mundo ocidental lidam com a imigração de forma séria, de forma responsável. E a deportação tem que ser sempre uma possibilidade. Pronto. Agora, não é legalizar de qualquer forma e legalizar tudo o que consegue entrar, porque então aí estamos a desregular o nosso país, estamos a colocar em perigo os nossos parcos meios económicos que não chegam para todos. E, nomeadamente, é isso que acontece, por exemplo, na saúde. A saúde em Portugal, tenho visitado vários hospitais e vários presidentes de conselhos de administração me têm dito, à boca pequena, claro que não dizem isto à frente dos senhores jornalistas, mas que dizem, à boca pequena, que sim, as grávidas estrangeiras estão a colocar os serviços de obstetrícia sob pressão,
que sim, o aumento de estrangeiros em Portugal que não comunicam, que não têm um estado de saúde vigiado, como muitos portugueses, coloca pressão sobre as urgências. Então não vale a pena escamotear esse facto. Olha, estive há pouco tempo com a doutora André Ventura na maternal Alfredo da Costa, uma das maiores maternidades de Lisboa, e a presidente do Conselho de Administração disse-nos que 40% dos partos que fazem nessa maternidade são de mulheres estrangeiras, muitas delas com gravidezes que não foram acompanhadas. Em português nem falam inglês, tendo que os médicos e as equipas médicas têm que se socorrer de intérpretes que pedem às associações. Aliás, a própria doutora Marta Temido demitiu-se na sequência de um escândalo da morte de uma mulher e do seu bebê estrangeiros que tinham vindo para Portugal poucos dias antes da data do parto e que tinham uma gravidez desacompanhada e com fortes riscos de saúde e que, portanto, isso originou até a demissão da própria doutora Marta Temido. Portanto, não vale a pena estarmos a escamotear os problemas. Portanto, o que nós defendemos... o problema, só para deixar também claro que o facto de termos estes imigrantes também está a contribuir para a sustentabilidade da Segurança Social, porque eles fazem os descontos. Está a contribuir para a sustentabilidade da Segurança Social, mas também está a garantir obrigações futuras, porque esses imigrantes, no futuro, também vão ter direito às suas reformas. Claro, e têm direito ao Serviço Nacional de Saúde, como qualquer trabalhador português. Mas o Chega não quer mandar embora imigrantes que estejam a trabalhar e que sejam precisos para a economia nacional. O que o Chega defende é que haja uma imigração controlada e um sistema de pontuação. Ou seja, se o país sabe, se o Instituto da Segurança Social ou o Instituto do Emprego sabe que vamos precisar de 5 mil trabalhadores rurais, bom, então deixem-se entrar essas 5 mil pessoas para vir trabalhar para o campo. Vamos precisar de condutores, vamos precisar de professores, vamos precisar de médicos. Muito bem, abram-se, como faz, por exemplo, o Canadá, como fazem os Estados Unidos, como faz a Austrália, países como faz a Nova Zelândia, que são países prósperos, países para onde todo o mundo quer emigrar, mas que não consegue emigrar. Porquê? Porque tem uma imigração controlada e por pontos. É isso que o Chega defende para Portugal. Penso que não tem nada a ver com racismo, porque nós não fazemos acessão de pessoas pela sua origem ou pela sua raça. Não se trata de xenofobia, porque nós amamos a nação portuguesa, mas não somos contra quem vem por bem. Trata-se de querer regular algo que neste momento não está regulado. E não é só o Chega a dizer. É o Chega, é a realidade do país e é a própria União Europeia. O Chega tem seguido o conselho do PSD, do Luís Montenegro, quanto à moderação para se tornar um parceiro. Também já abandonou a pena de morte, penso eu, o Chega nunca defendeu a pena de morte. Está enganado. O Chega nunca defendeu a pena de morte. Nunca defendeu a pena de morte. O que o Chega defende em relação ao endurecimento das penas judiciais é prisão perpétua com revisão a cada 15 anos para a possibilidade de libertação do preso para crimes especialmente hediondos e para crimes de terrorismo, aliás, como acontece em toda a Europa. Repare que em Portugal, na Europa, só 3 países é que não têm prisão perpétua e todos os outros, a França, a Espanha, a Inglaterra, todos os países, a Alemanha, todos os países para os quais nós olhamos como um modelo de civilização, têm prisão perpétua, com revisão, uns a 20 anos, outros a 25 anos, outros a cada 15 anos, para que haja uma avaliação do prisioneiro. E, portanto, nós defendemos a prisão perpétua para crimes especialmente hediondos, para assassinatos e para o terrorismo. Parece-me que é do mais basilar bom senso. Quanto ao que refere da castração química, eu acho que é um termo infeliz, eu prefiro chamar-lhe tratamento da libido voluntário. O que o Chega defende é que os predadores sexuais, no caso de estarem condenados, possam voluntariamente aderir a um programa terapêutico de inibição da libido para que se possam autocontrolar. Isto é uma coisa que existe em muitos países também desenvolvidos do mundo, é um tratamento de adesão voluntária e que o senhor juiz, pela adesão e pela manifestação de vontade do réu condenado,
possa fazer uma diminuição da pena ou possa fazer uma avaliação da altura da libertação para que esse predador sexual possa ser reintegrado na sociedade com menos riscos para as outras pessoas, para as crianças ou até mesmo para as mulheres. E repare aqui no paradoxo. Neste momento, os partidos de esquerda defendem a utilização desses mesmos medicamentos, porque estamos a falar de progetagénios, desses mesmos medicamentos, dessas mesmas moléculas, para a mudança de sexo em crianças tão novas como 15, 16 e 17 anos. Mas são contra... Desculpe, mas é. Podem mudar o nome. O nome podem mudar o nome e podem começar a terapia hormonal para atingir depois a altura certa para fazer a cirurgia que é só quando são de adultos, mudança de sexo. Mas defendem a utilização desses tratamentos hormonais para adolescentes ainda em vias de mudar de sexo. Mas dizem que um ofendedor sexual, um predador sexual, que se queira tratar, que queira inibir a sua própria libido para poder, que ele próprio queira inibir o seu impulso criminoso, não pode utilizar e não pode ser. Isso não pode ser visto como um ato de boa vontade perante o sistema judicial. Portanto, é um total paradoxo. Ainda para mais, quando aqui ao lado, em Espanha, o partido Podemos, que é o partido congénero do Bloco de Esquerda, defende exatamente também o mesmo tipo de terapia para violadores e para pedófilos. Portanto, eu acho que há aqui um preconceito quanto a esta medida, simplesmente porque foi uma medida que foi avançada pelo Chega. Portanto, aqui duas ideias. Primeiro, não lhe chamem castração química, chamem-lhe terapia hormonal para inibição da libido e vejam que estes medicamentos podem ser utilizados em muitas outras situações e, neste caso, poderiam ser absolutamente essenciais para o autocontrole dos criminosos. Muito bem. Não me recordo assim de mais questão nenhuma. Sim, que tocamos nos aspectos gostava só de terminar, uma vez que estamos a falar neste leque de valores, digamos assim, que o Chega defende, eu gostava de dizer também que uma das nossas bandeiras é a eutanásia e que, portanto, tal como foi prometido no debate da eutanásia, a eutanásia para o Chega é mesmo para reverter. A nossa ver, é uma lei iníqua que foi mal formulada, foi legislada contra os pareceres de todos os profissionais do setor, o parecer da Ordem dos Médicos, o parecer da Ordem dos Enfermeiros, o parecer da Ordem dos Advogados, todos eles foram contrários à legislação da eutanásia e, portanto, gostava de deixar, uma vez que estamos a falar nesta onda de valores, digamos assim, gostava de deixar aqui bem claro também que para o Chega a eutanásia é para reverter. Obrigado. Muito obrigado, eu.